Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e sei o quanto é difícil tomar algumas decisões em termos de concurso público. Na PRF, quando eu tinha que decidir qual lugar eu ia fazer, você fica sempre pensando, putz, mas será que eu não faço para esse outro lugar? Você sempre fica com uma pulga atrás da orelha. E hoje eu quero ajudar você a decidir qual região você vai escolher no concurso da Polícia Civil de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês uma tabela que eu fiz. Sério, eu tô desde quando saiu esse edital estudando isso. Pensei em várias coisas, fiz várias coisas, mas eu montei uma tabela muito legal para ajudar você a tomar uma decisão. E eu quero também trazer algumas conclusões aqui que eu tirei do meu estudo que eu fiz. Então, eu fiz uma comparação com o TJ São Paulo. O TJ São Paulo é um concurso recente, né? Tivemos aí no ano de 2021, agora já não lembro a data desse concurso, mas é um concurso recente. E também tivemos um concurso por região, só que lá você não escolhia uma circunscrição aqui, como é mais ou menos nesse concurso. Lá você escolhia a cidade mesmo. Mas isso vai ajudar muito a gente a tomar algumas conclusões a respeito de qual que é o melhor lugar que eu vou escolher. Claro, você que, eu quero fazer perto da minha casa, eu quero fazer na região da minha casa, beleza. Mas você que vem de fora, às vezes fala, eu quero menos concorrência. E eu não critico você, né? Tem que pagar conta, tem que pagar boleto, às vezes você quer com menos concorrência. Então, eu quero ajudar você a tomar essa decisão e por isso eu fiz esse vídeo com muito carinho, com muita dedicação. Espero que não tenha algum erro, algum equívoco na tabela, eu fiz ela sozinho. E se você tiver, me avisa. Eu vou disponibilizar a tabela em 2 lugares. Eu vou disponibilizar no meu grupo de Telegram, aqui embaixo. Você clica aqui, vai lá no Telegram, você vai ter essa tabela gratuitamente, não precisa nada, não precisa mandar e-mail, não precisa pagar nada. E vou disponibilizar também no WhatsApp. No WhatsApp eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar ela amanhã. Beleza? Porque o WhatsApp tem aquela coisa de você entra quando você vê o vídeo, daí eu não vou poder ficar toda hora colocando lá, então eu vou disponibilizar ela amanhã lá no meu grupo de WhatsApp, beleza? Então deixa a tua curtida, ajuda bastante. Tô com olheira, eu já tenho olheira, mas tô com bastante olheira de ficar fazendo isso daí, realmente deu um trabalho gigantesco. Então vamos para a análise das regiões e como que eu vou escolher a melhor região, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que eles fizeram aqui as vagas para investigador, certo? Nós temos aqui as vagas para investigador, deixa eu abrir aqui, as vagas para investigador e as vagas para escrivão. Eu peguei as vagas gerais, né? Tirei aqui pessoas com deficiência, porque senão ia ficar muito grande a tabela, eu peço desculpas. Eu queria fazer de todo mundo, mas realmente é questão de tempo mesmo, né? Fica bem complicado de fazer. Então, o que nós temos aqui? A capital, a de macro, que é mais ou menos a região metropolitana de São Paulo, excluindo São Paulo, né? Excluindo a capital. E daí nós temos as de inters. Cada de inter é feito de seccional. A de inter é um órgão de execução da Polícia Civil de São Paulo e tem várias seccionais, ela é composta de várias seccionais. Então, eu coloquei cada seccional aqui, então tem todas as seccionais, ó. Por exemplo, se eu for fazer para D Inter 3, eu posso trabalhar em Araraquara, em Barretos, Bebedouro, Franca, Ribeirão Preto, São Carlos, São Joaquim da Barra ou Sertãozinho. E foi disponibilizado aqui 51 vagas de investigador, 91 vagas de escrivão, e aqui a diferença entre as vagas, só para você ter uma noção. Então, tudo isso aqui eu fiz para te ajudar. Então, você já sabe que aqui vai ter 40 vagas a mais de escrivão. Em todos os lugares a gente vai ter mais vagas de escrivão, já que escrivão aí nós vamos ter uma quantidade maior de vagas, né? Bem maior de vagas, tá? Então, tudo isso daqui para ajudar você a decidir. E daí o que eu fiz? Eu fiz uma comparação nesse vídeo com técnico judiciário escrevente lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por quê? Eu queria tentar tirar algumas conclusões e eu quero que você também faça uma análise, quem sabe você tire conclusões diferentes da minha, quem sabe até as minhas conclusões tenham algum erro de pensamento.
eu levei em conta algumas características, algumas análises aqui para ajudar você a tomar a tua decisão. Né? Muita gente estava chegando para mim falando, Guilherme, eu vou pegar a capital, porque capital, você vai ver aqui, são muito mais vagas, por exemplo, do que se você pegasse a de Inter 1, né? 65 vagas, aqui 199, né? Mais que o dobro, bem mais que o dobro. Então muita gente fala assim, não, eu vou pegar a capital. Será que no final das contas isso vai diminuir a nota de corte? Então vamos discutir isso daqui hoje. E vamos discutir, será que eu pego realmente a cidade mais próxima da minha casa? Será que eu pego a cidade menor? Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei também o ranking, a população da cidade e o ranking dela, a posição que ela está num ranking aqui, numa estimativa de 2021, que eu peguei lá no Wikipedia. Espero que esteja tudo certo lá também, tá bom? Então vamos lá. Primeira linha aqui, eu coloquei a quantidade de vagas que tinha nesse concurso TJ São Paulo. Uma vantagem desse concurso é que a maior parte das cidades estava com um número bem fixo de vagas. Isso daqui é bacana porque a gente consegue analisar bem o comportamento das pessoas. Porque se tivesse diferença de vagas, você ia ter muita dificuldade de tirar algumas conclusões a respeito de alguns números aqui. Então, o que você consegue tirar disso daqui? Primeiro ponto que eu quero colocar. A nota de corte, a diferença de nota de corte, não é uma diferença também tão gritante assim. Se você for analisar aqui, deixa eu me diminuir um pouquinho aqui, diminuir um pouco aqui. Se você for analisar, a maior nota de corte se deu na capital, em São Paulo. Mesmo tendo uma diferença gigantesca de vagas. Olha, se você for nesse concurso, a diferença da capital para o interior é 20 vezes o número de vagas, tá? Isso aqui é o número de vagas, era geral, né? Para a lista geral, não incluía aqui pessoas com deficiência. Eram 300 pessoas para a capital, enquanto que numa cidade como São José dos Campos, e aqui eu coloquei as principais cidades, o pessoal ia fazer de todo mundo. Só que daí eu comecei a ver e falei, cara, se eu fizer de todo mundo eu não vou terminar, vou terminar no final da semana. Então eu só peguei as principais cidades, as cidades que são as sedes das The Inter, tá? Então a sede da The Inter 1, eu só fiz a análise nessas principais cidades. Então se você for ver, são 20 vezes o número de vagas. E a nota na capital foi a maior, 86, 8,6. Então, mesmo tendo bem mais vagas, né, 20 vezes a nota foi a maior. E a menor nota aqui foi 78 em Sorocaba, tá? Foi 78 em Sorocaba, em Araçatuba também deu 78. Então o que a gente tira? A gente tira que dá 8 pontos. Eu não acho assim uma diferença gritante, né? Por exemplo, claro, se você estivesse entre São Paulo e outra cidade, uma cidade muito pequena, a diferença seria gritante. Seria grande, né? Mas não acho tão grande, mais de 8 pontos, né? Então, só para você ter uma ideia disso daí. E vamos então para a primeira conclusão. Quanto maior a cidade, maior a concorrência e tendencialmente maior a nota de corte. Veja, maior cidade, São Paulo. Primeiro lugar, 12 milhões de habitantes, nota 86. Segunda maior cidade, Campinas. Campinas não acompanhou a questão de número de vagas, né? Então, enquanto que tem 300, Campinas mesmo sendo uma cidade que é 12 vezes... É uma cidade... Inclusive eu errei aqui a quantidade de pessoas em Campinas. Depois eu vou analisar aqui. Mas Campinas é a terceira cidade maior do estado de São Paulo. Se você for analisar, só foram 15 vagas, né? Enquanto São Paulo foram 300, né? Então deu 85. Então, quanto maior a cidade, maior a concorrência e tendencialmente maior a nota de corte, tá? Se você for pegar a última cidade aqui de São Paulo, que é Araçatuba, você vai ver aqui que a nota é 78, tá? Teve algumas notas, aqui a Demacro é a região metropolitana, né? Teve algumas notas 74, mas como aqui nesse concurso ele pegou cidade a cidade, ele pegou as cidades da região metropolitana, eu achei muito prejudicial eu colocar tudo aqui, ia ficar um pouco bagunçado, então
a menor nota da cidade da região metropolitana foi 74 e a maior nota foi 80, tá? Só para você ter uma ideia do que eu fiz aqui, tá? Então, essa é a primeira conclusão. Quanto maior a cidade, maior a concorrência e maior nota de corte. Isso a gente vê em outros concursos também, tá? Em Curitiba, se você for ver, as pessoas que moram na capital vão falar, pô, eu vou fazer para minha capital e isso aumenta a concorrência e o número de vagas, tá bom? Então, primeiro ponto. Segundo ponto que eu verifiquei aqui é o seguinte, se você for ver, algumas cidades, elas são próximas de outros estados, né? Então, eu vou dar o exemplo aqui bem claro que é Presidente Prudente. Presidente Prudente é a cidade que eu moro, tá? Moro aqui há uns 2 anos já em Presidente Prudente. E se você for analisar Presidente Prudente, ela é uma cidade muito mal posicionada, ela é em termos de tamanho, né? Em termos de número de habitantes. Então, 231.953 é a 40ª do ranking. Mas se você for analisar em quantidades de pessoas, ela supera muito outros lugares, como, por exemplo, Sorocaba, Piracicaba. Então, assim, ela tem muita gente que vai fazer essa prova. E por quê? Porque ela é muito próxima de grandes cidades. Por exemplo, quem é do Paraná, de Londrina, Londrina fica 2h30, 3 horas daqui. Maringá, né? Londrina é a segunda maior cidade do Paraná, Maringá eu acho que é a terceira maior cidade do Paraná, também está 3 horas daqui, 2h30. Então essas pessoas, quando elas vão decidir, elas pegam essa cidade como Presidente Prudente. Então esse daqui é um outro fator que influencia. Então, segundo ponto, cidades próximas da fronteira, né, com outros estados, elas tendencialmente têm mais concorrência e nota maior, tá? Então veja, mesmo sendo uma cidade relativamente pequena, perto das outras, ela tem uma concorrência grande por causa desse fator. Então acho que esse fator é muito importante. E isso daqui explica, por exemplo, quer ver outra cidade que eu estava vendo? Era Ribeirão Preto, ó. Ribeirão Preto aqui, ó. Ribeirão Preto. Se você pegar Ribeirão Preto aqui, ela é a 7ª cidade maior, tá? Mas ela teve de concorrência aqui no TJ de São Paulo 6.887 pessoas. Então, você fala, poxa, mas é uma cidade que ela teve mais concorrência do que a 5ª cidade. Por quê? Porque ela é mais próxima aí de Minas Gerais, eu acho que mais próxima do Rio de Janeiro também. Então, isso faz com que a cidade aumente a concorrência. Então, se você quer menos concorrência, fuja dessas cidades que são fronteiriças, certo? Então, essa daqui é outra conclusão que eu cheguei aqui nesses números. Aliás, se você tiver outras conclusões, deixa aqui embaixo, porque eu não pude analisar todas, né? Aliás, existem cidades que elas saem um pouco. Por exemplo, Santos, se você for ver, não é uma cidade tão grande assim, ela é 13ª. Só que, por ser do litoral, né, eu acho que talvez seja uma cidade que chame muito a atenção das pessoas. Veja, ela teve mais gente do que a 11ª, do que a 9ª. Então, você vê aqui um fator que influenciou. Claro que a nota às vezes não acompanha, até porque eu acho que tem vários outros fatores aqui, mas isso a gente vê claramente aqui, né, nessa cidade especificamente. E outro ponto que eu queria colocar, o ponto final, é que esses fatores que eu coloquei, eles são preponderantes em relação, por exemplo, até ao número de vagas. Então, como você pode ver, todas essas cidades aqui no concurso TJ de São Paulo tinham 15 vagas. Mas quando você pega aqui Piracicaba, você vai ver que são só 3 vagas. Então eles tinham 5 vezes menos vagas. Mas ainda assim, você não vai ver 5 vezes menos pessoas. Não tem essa proporção. Então, claro, a quantidade de vagas vai influenciar. Você pegar cidades com menos vagas, tendencialmente você vai ter menos concorrência, porém não é esse o principal fator. Para mim o principal fator é tamanho da cidade, já que muitas pessoas fazem, e essa questão da fronteira, tá certo? Então essas são as conclusões que eu cheguei aqui com esses números. Espero que isso possa ajudar, que você possa pelo menos visualizar aqui cada de Inter aqui, para você entender um pouco as cidades que você pode trabalhar, porque a depender da tua posição, talvez você pegue uma cidade menor, uma cidade menos disputada nas The Inters. Eu coloquei aqui o ranking das cidades, espero que isso possa ajudar você também, tá bom? Então, entender essa correlação entre
tamanho da cidade e concorrência, é muito interessante. E é isso daí, pessoal. Deixa aqui teu comentário e bora estudar. Valeu!